todas as pessoas presentes vão receber o certificado por e-mail. Enfim, o Centro Loyola está fazendo 25 anos esse ano e a gente escolheu o tema arte. E a gente estava conversando e pensando assim, o que é a arte que tem a ver com o presídio e tudo isso? E a gente acha que reintegrar as pessoas, como bem colocou o professor Adolfo Borges, reintegrar, ressocializar quem nunca foi socializado é uma arte. Numa forma de dizer, uma liberdade poética que a gente vai dizer isso. Então a gente está fazendo esse evento com esse tema e isso é a ligação que a gente conseguiu ver. É uma arte que requer criatividade e é uma coisa muito inaciana que é a nossa espiritualidade e que somos criaturas, então temos que ser criativos. E essa universidade se propõe a isso, temos uma universidade para dar respaldo a gente, então isso é o porquê do tema, com o título do evento com o nosso tema aqui. É um desafio social, não só cristão, como de toda a sociedade, e o objetivo é a conscientização da sociedade cristã e como um todo, de cobrar aos governantes soluções urgentes para essa realidade da gente, porque a gente já está aqui, já está sabendo qual é a realidade. E eles vão informar a gente um pouquinho mais sobre isso. O professor Adolfo é um procurador da Justiça lá do Ministério Público, também é um professor agregado, não é isso? Do Departamento de Direito aqui da PUC, e um especialista em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília. O padre Luiz Antônio Lopes, tem um P aqui também, de Pereira Lopes, é um coordenador da Pastoral de Favelas, e eles já falaram juntos uma vez que a gente falou, fez uma palestra em Copacabana com um tema parecido também, eu não me lembro exatamente o que era. Era presídio? Alguma coisa de sociedade? Sim, mas era o tema... A violência, ó, tá vendo? Então agora eu vou deixar vocês com a fala deles e já pedir perdão se alguém chegar atrasado, mas vai chegar no cantinho, com certeza vai chegar, ficar sentado no cantinho, tá bom? Então, vocês vão receber o certificado por e-mail, é importante que dê o nome na entrada, mas já que já todo mundo já deu, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, tá. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradecer ao Centro Loyola essa oportunidade. Todas as oportunidades são importantes em termos de conscientização. Eu acho que é o que nós mais precisamos hoje. Já falamos sobre a última que eu fiz aqui no Loyola, não tem muito tempo, né? Foi sobre a arte retórica do direito desse ano. Então, já foi uma outra temática, veio também um promotor. Foi até interessante o debate, né? Eu trouxe até os estratagemas de Schopenhauer para discussão, enfim. E dessa vez nós vamos falar sobre o sistema penitenciário. E é um tema muito doloroso, muito dolorido e doloroso também, porque eu sou do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, já sou procurador de Justiça, fui promotor criminal 17 anos aqui no Rio e passei 6 anos como promotor titular da Vara de Execuções Penais. E foi lá que eu conheci melhor a tragédia do sistema penitenciário aqui nosso. Hoje nós estamos no Brasil com mais de 800 mil presos. E 41% desses presos, eles, na verdade, eles não têm ainda sequer condenação. Então, a tragédia maior, e isso nos 6 anos, se fizer aqui uma retrospectiva de casos, realmente me levaram, inclusive, a escrever muito artigo. Inclusive, na época, nós fazíamos inspeções nos presídios, porque até hoje incumbe ao Ministério Público fazer essa fiscalização. E o que nós vimos era o seguinte: no final da fiscalização, tinha que elaborar um relatório
E esse relatório era encaminhado à corregedoria. E eu cheguei à conclusão de que eles não estavam vendo os relatórios da forma normal de se escrever. Eu acho que não está muito bom, está falho, né? Microfone. Está falho. Então, eu não sei nem se há necessidade de microfone, mas de qualquer forma, deixa eu desligar. Bom, então, durante esse tempo, na análise de execuções, nós fazemos essa fiscalização. Tudo que vier à mente, eu vou mostrar para vocês que eu fiz um roteiro também para a gente não se perder, porque é muita coisa. Mas eu comecei a sentir que eu mandava os relatórios e não vinha grandes respostas. Então eu disse assim, eu vou usar a literatura para ser algo mais artístico, poético e mais chocante, para ver se eles vão ler isso aí. Tanto é que um dos últimos relatórios que eu fiz no manicômio judiciário em Tocarrilho, eu apelidei e intitulei Memória, Recordação da Casa dos Mortos, com base em Dostoiévski. E já comecei assim. E dizia numa das frases que Hitler teria chorado de ciúmes se tivesse conhecido aquela unidade. E fui por aí. Pasolini teria um excelente campo para fazer filmes, exatamente em virtude da tragédia, daquela realidade, da realidade trágica. Certa vez, inclusive, fomos fazer uma visita à Água Santa. Foi a última visita à Água Santa que eu fiz. E lá é um presídio que tem, não sei se vocês sabem, mas tem um subterrâneo. E celas, inclusive, que não recebem luz do sol solar. Os assistentes jurídicos pegaram uma doença na época, de pele, dos presos. E você via, em um dos artigos eu descrevo isso bem, celas de 30 metros quadrados sendo disputadas por 30 presos. E um boi, que é um buraco aberto no solo, onde eles faziam as necessidades fisiológicas. Então, um negócio absurdo. Cheguei lá e aquela gritaria, porque quando chegava o promotor e o juiz da vara de execuções, eles berravam, inclusive, pedindo providências em relação a processos, alguns deles parados e aquele volume enorme. Hoje nós partimos já para o processo eletrônico. E certa vez eu cheguei e o diretor me disse o seguinte: doutor, o senhor pode ir lá embaixo, porque nós separamos 2 presos que estão em greve de fome há mais de 10 dias. E pode ser que o senhor consiga convencê-los a voltar a comer. E até uma curiosidade, naquela época era bem mais jovem, enfim, era jovem, não era bem mais jovem, era jovem, promotor, empolgado, idealista, sempre fui, nunca perdia esse idealismo. E aí resolvi conversar com os 2 que estavam isolados, inclusive cobertos, e vi aqueles 4 olhos me olhando, e eu tive uma espécie de eu não sei se pode se falar disso, histrionismo, uma histeria. Eu me lembrei de um preso irlandês, do Vira, que tinha levado a greve de fome até o final. E não sei porquê, a cabeça de vez em quando, diante de toda aquela realidade, eu disse o seguinte: quem sabe se eu não estou diante de 2 heróis e que, de repente, a vida desses 2 heróis, se eles levarem a cabo o que eles pretendem, que é morrer, eles vão poder beneficiar muitas pessoas. Eu fiz uma ligação estranha, a cabeça às vezes entra num curto-circuito, e aí eu comecei a falar com eles: olha, eu estou orgulhoso de vocês, eu sou promotor e estou muito orgulhoso, o juiz inclusive estava do meu lado e o major, que era o diretor do presídio, e estavam espantados. O Mota já me conhecia, nós trabalhávamos muito bem, ele já faleceu, uma pessoa assim muito humana, e ficou espantado com aquela minha reação, eu incentivando a morte, e ele assim,
Aí, bom, eu dizendo, olha, sinceramente, vocês têm toda a razão, isso aqui é um inferno, é um negócio absurdo, e comecei a falar, fiz um discurso longo, e via que eles arregalavam mais os olhos, nunca mais essa imagem sai da minha memória. O oficial também, o major, me olhando espantado. Bom, eu disse assim, tá bom, então já cumpri minha missão, não sei o quê, e fiquem em paz, fiquem com Deus, alguma coisa assim, parabéns pela atitude, olha só. Bom, saímos de lá, aí até fomos conversando, eu e o Mota, eu disse, mas senhor Adolfo, o que houve, não sei o quê, eu disse, sei lá, desespero, isso é um absurdo, a gente tinha que interditar esse troço. Mas aí vai colocar onde? Saía sempre nos jornais, pedido de interdição, e a gente aí tentava interditar, mas não dava, a coisa não acontecia. Por quê? Porque não tem um lugar, são depósitos, nós vamos inclusive falar. Conclusão, naquele mesmo dia eu já estava no meu gabinete, no final da tarde recebo um telefonema. De quem? Do diretor do presídio. Olha a ironia, que coisa estranha. Ele liga, doutor Adolfo, ele está falando aqui o major fulano. Disse, pois não, olha, o senhor fez algum curso de psicologia ou alguma coisa relacionada a, enfim, eu não sei, como esse tipo do sequestro tem aquela intermediação. Eu disse, por quê? Os dois voltaram a comer assim que o senhor saiu. Graças a Deus, ele falou comigo, parabéns, olha, eu vou lhe pedir um favor. Toda vez que eu tiver um problema desse, que enfrentar um problema desse, eu vou chamá-lo. Eu disse, tá bom, major, muito obrigado aí pelas considerações, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, eu fiz isso. Eles viram a morte, não é isso? Eu já cheguei a conversar com o psicólogo, psicanalista, como é que interpreta isso tudo. Eu ali apareci como uma espécie de anjo da morte. Mas no fundo, aqueles dois indivíduos me viram e devem ter sentido que realmente, se eles levassem isso adiante, e que de repente o próprio Estado estava torcendo que eles morressem. É isso que eu pensei. O Estado estava ali para antecipar-lhes a morte, a própria morte. Isso é que eu pensei. E dá uma pena muito grande. Eu disse assim, bom, felizmente não morreram, mas e aí? O que será desses indivíduos? A gente não sabe, porque são fatos que vão ocorrendo e que você vai acumulando. E eu aqui vou render até homenagem a uma freira franciscana. Eu sou franciscano de coração, adoro São Francisco de Assis. O primeiro livro da vida de São Francisco de Assis eu recebi dessa freira, irmã Dulce, não sei se ela ainda está viva, já era uma senhora, mas que era uma espécie de um pombo-correio sagrado, sem nenhuma preguiça, nada disso. Ela percorria as cadeias, todos os presídios, e me procurava. Os 3 promotores, ela me escolheu, porque aí diz assim, doutor Adolfo, vim lhe trazer aqui um problema, mais um. E vários que ela me trouxeram, problemas seríssimos. Na época ainda havia Ilha Grande, que era uma coisa catastrófica. Primeira sindicância e investigação de tortura de presos, modéstia à parte, fui eu que fiz. Eu que presidi, e ainda porque houve uma intervenção em 1978, no governo Faria Lima, que eles quiseram acabar com a Ilha Grande de uma forma abrupta. E isso trouxe consequências graves, porque os presos da Ilha Grande começaram a ser alocados nas outras cadeias. E isso ocasionava, inclusive, um choque, até mesmo, por quê? Em termos assim de diferença de nível financeiro, econômico-financeiro entre os presos. Eram os presos mais miseráveis da Ilha Grande, chegando na Lemos Brito, no Hélio Gomes, onde eles já tinham uma situação melhor. E começaram a ocorrer assaltos lá dentro. Olha que coisa absurda. Dentro do próprio presídio, feito pelo... Enfim. Então, nesse tempo, houve a primeira denúncia de tortura lá na Ilha Grande, torturas feias, e mesmo num tempo de repressão, nós conseguimos exonerar toda a diretoria, que era inclusive de oficiais da Polícia Militar. E depois eles responderam a processo criminal. Foi muito duro isso, dando um salto, porque, por ironia do destino, acabei como titular da várias execuções anos depois. E nesses anos, a irmã Dulce, voltando a falar nela,
ela me levava a casos. E eu só vou contar um deles, para vocês exatamente terem a noção de que preso é igual a lixo, a número. Essa é a grande verdade. Tinham 2 indivíduos com o mesmo nome, homônimos, e as mães também tinham o mesmo nome. Olha a coincidência. Processos físicos, que nós chamamos de processos físicos, que hoje é uma raridade, são os processos de papel. E aqueles processos, um deles condenado a mais de 40 anos e o outro condenado a 5. Então, a irmã Dulce me disse o seguinte: doutor Adolfo, o condenado a mais de 40 já morreu, foi assassinado. E juntaram os processos pelo nome, e esse indivíduo condenado a 5 já está a 7. Eu queria ver se isso é verdade. É isso que ele me comunicou. Mandei vir os processos. A única forma de se ter certeza era através do exame papiloscópico. Então mandamos os processos para o Félix Pacheco, na época, e eles constataram que efetivamente eram 2 pessoas diferentes. E aí foi colocado em liberdade, encaminhado à Defensoria Pública para ação de responsabilidade civil contra o Estado. Quando vão receber? Ninguém sabe. Hoje, então, enfim, essa é a primeira abordagem. Foi muito interessante que no final, quando eu saí da Vara de Execuções, eu ganhei um livro sobre a história de São Francisco de Assis, ela me dedicou esse livro. Anos depois nos encontramos, e foi até um fato curioso, até bom deixar registrado aqui, porque isso está sendo gravado, ela com aquele hábito, né? E ficamos assim, um de frente para o outro. Eu disse: irmã, eu estou com vontade de abraçá-la. Ele disse, aí ela ficou assim, vamos nos abraçar, não tem problema nenhum. A sua energia é muito boa. Nós fizemos um trabalho muito bom, nos abraçamos ali em pleno Lago da Carioca. Nunca mais esqueço isso. Depois nunca mais vi Dulce. Fantástico, são histórias espetaculares que a gente guarda no coração, tá? E isso, realmente, ela foi um anjo. E ela não era um anjo que efetivamente nos trazia muita coisa e resolvemos muitos problemas, e não vou falar muito aqui, que tem muita história, principalmente nessa área criminal, que é uma tragédia. Essa é a grande verdade. Bom, então, começando aqui essa exposição sobre o sistema, está aqui. Julgar e reintegrar, os palestrantes estão aqui, né? Foi muito bem feito até o... e aqui eu trouxe o Drauzio Varela, que eu acho interessante. É rápido que ele fala, mas ele tem uma experiência muito grande sobre o sistema penal. Agora, eu quero ver, Bruno, como eu faço para ouvir isso aqui? Eu estou no outro computador. É um trecho pequeno, mas muito, muito bem feito. Ele teve uma experiência incrível com o Carandiru, né? Lá de São Paulo, aquela matança, um negócio assim absurdo. É esse aí mesmo. Estão dentro bem. Se não der, não tem problema. Nós passamos adiante. Me falam de 9 minutos, no máximo 8 minutos. Tudo bem. Então vamos adiante. Enfim, Drauzio Varela fala exatamente sobre essa situação caótica do sistema, e tanto é que Augusto Thompson escreveu um livro na década de 70 chamado A Questão Penitenciária. Foi um jurista, e foi diretor, inclusive, do DESIP na época, e foi uma pessoa que efetivamente fez um retrato perfeito do que era o sistema penitenciário. E essa projeção dele é quase profética, porque continua a mesma coisa, não, piorou e muito o sistema. Então, passando adiante, está aqui. O Hélio Pellegrino
que foi um grande psicanalista e também um grande pensador social, ele descreveu muito bem essa realidade nossa, né? Que a ordem social brasileira é intrinsecamente perversa. Ela é concentradora de renda e excludente no mais alto grau. Na favela, tal como está organizada, reproduz-se semelhante estrutura. Há uma socialização da delinquência. Esta deixa de ser propriedade privada do capitalismo selvagem e passa a ser o modelo da miséria, seu projeto estruturante. Você descreveu em 1988. Me parece que é uma síntese magnífica que ele faz. E é exatamente isso, e quem vive na justiça sabe disso. Hoje eu sou procurador de Câmara Civil, eu saí do crime já há um bom tempo, do crime no bom sentido, e no civil eu estava conversando com o padre ainda há pouco, com o senhor, e eu estava dizendo a ele que o que eu mais recebo hoje de processos para despachar e dar parecer são processos relacionados à saúde. 60% dos processos por falta de medicamento. E também, outra coisa, medicamentos, e a pessoa, até hoje, ainda não houve uma reunião entre os poderes para resolver de forma definitiva essa questão. Certa vez, inclusive, isso já tem uns 10 anos, o desembargador Fabrício, já até faleceu, era o presidente da Câmara, e o secretário de Saúde não entregava, se recusou a cumprir a ordem judicial da entrega de medicamento. Então, eu já estava no aterro, lembro bem, e o Fabrício pediu que voltasse por favor, para poder pedir a prisão do secretário de Saúde, para ele entregar o medicamento. Então, eu fiz como membro do MP, sou o procurador da Câmara, pedi a prisão, e aí, na mesma hora, o medicamento apareceu. Então, são esses detalhes trágicos, né, que a gente vai vivendo. E continua. Quando não é medicamento, é o problema da internação. Não tem internação, ou então cirurgia, que também não pode ser realizada. E o que acontece? Esses processos demoram, porque, outro detalhe, outro parênteses, eu estava até falando com o padre daqui a pouco, o processo do rico, em geral, corre rápido. O processo do pobre, nesse campo da acessível, por exemplo, é demorado. O processo do pobre corre rápido na área criminal. Aí, num instante, não vai VaptVupt, ele vai para a cadeia. Num instante, não entram muitas questões de nulidades, preliminares. Agora, quando entra essa parte do rico, e aí, mais outro parênteses, pela primeira vez, com todas as falhas da Lava Jato, não tem nem dúvida, tem muitas falhas, mas pela primeira vez nós estamos vendo ricos entrarem no sistema. Nós temos aqui exemplos dos governadores aqui do Estado. E até estou participando de uma dessas investigações, porque envolve um colega nosso do Ministério Público, lamentavelmente envolvido também com o ex-governador. Então, pela primeira vez isso está acontecendo, porque na verdade a clientela do sistema é pobre por excelência. Tá? Então, mais esse parêntese e voltando ao problema básico, a educação e saúde. E o que acontece com essa questão de medicamentos? Os medicamentos não são fornecidos, o paciente morre. E aí vem outro processo que tem que ser aberto, processo de indenização contra o Estado. Consegue 100 mil, 150 mil, mas quando é que vão receber? Não sei. Essas são as questões. Bom, numa manifestação que eu fiz no processo, modéstia à parte, eu disse isso e alguns colegas me citam. Isso, aliás, é outra coisa da retórica no direito, que também tem um lado que, no fundo, acaba virando algo poético e muito distanciado da realidade. Como é bonito, né? A parte acadêmica, os artigos, as falas. Agora, o problema é você entrar em ação, efetivamente. Essa é que é a grande questão e é o que está faltando. Não deixa de haver um alerta aí, é muito importante, claro, não estou tirando isso não.
Mas nós precisamos de mais ação, atuação mesmo. Então está aqui, eu disse o seguinte, que a execução penal do pobre no Brasil começa na concepção. O filho da miséria é condenado à pena de vida marginalizada, desde que consiga vencer as desgraças da infância. Quando consegue ser homem de bem, sobrevive de subemprego. Pode também se transformar num mendigo ou num doente mental, mas o destino mais cruel é a criminalidade. Nesse último campo, pode acabar morrendo na rua, abatido que nem um animal selvagem. Pode ser recolhido a uma unidade do sistema penitenciário, onde se aperfeiçoará na delinquência ou encontrará a morte pela AIDS ou pelas mãos de colegas de infortúnio. Hipocritamente se apregoa a ressocialização do bandido preso. Como ressocializar o que nunca foi socializado? Hipocritamente se prega a pena de morte quando ela já existe, aberta e informalmente. Pura verdade. Modéstia à parte, eu estava muito inspirado aqui. Isso foi num processo de responsabilidade civil de morte de preso. Morte que eu digo verdadeiro suicídio, porque no fundo é o Estado que teria a responsabilidade de zelar pela integridade física, acaba o indivíduo sendo assassinado ou então, enfim, morto por outro detento. E aí a responsabilidade cabe ao Estado. Isso também de vez em quando aparece numa ação de responsabilidade civil. E o Roberto Lira foi um grande penalista e uma pessoa assim, disse que a prisão é uma rotura de ofício do chamado contrato social. O preso passa compulsoriamente a vegetar noutra sociedade. Prisão é morte moral, morte cívica, morte civil, morte mesmo pela consumição da vida. E Rui Barbosa considerou a prisão por 30 anos eufemismo da pena de morte. É pior do que a pena de morte. Eliminação lenta, mofando, apodrecendo, dizem as vítimas. É pena perpétua inconstitucional. Prisão do velho e do doente que vai morrer preso. As mulheres morrem mais depressa. Isso fizeram também uma pesquisa. Toda pena encurta a vida. A pena é sempre longa, por mais curta, pela memória, pela imaginação, pelo desgaste, pelo estigma. Todos reconhecem a nocividade de prisões curtas ou longas, reconhecendo, aliás, inutilmente, para umas a suspensão da execução, para outras, livramento condicional e vários expedientes inoperantes contra umas e outras. O problema todo é o seguinte: a prisão não pode deixar de existir, mas tem que ser humanizada. Isso é a primeira coisa. E mais, as penas restritivas de direito ou alternativas é que deveriam prevalecer na maioria dos casos, mas nós não temos estrutura. A lei de execuções penais nossa é impecável. É como se você tivesse uma lei que poderia ser aplicada na Suíça, mas só que não existe infraestrutura. E o que acontece? Nós temos uma execução de pena capenga, e aí nós temos que ver também o lado da sociedade. Por quê? Como o indivíduo passa, às vezes, 10 anos num regime fechado e já aprendeu tudo que é de pior, ele vai conseguir galgar para um regime semiaberto. Como seria o semiaberto pela lei? Internação numa colônia agrícola ou um estabelecimento industrial ou similar. Seria a recuperação pelo trabalho. Mas como isso não existe, o que acontece? Ele é colocado na rua. Então ele passa o dia na rua e vai dormir no presídio. Durante o dia, o que ele vai fazer? Voltar à criminalidade. Óbvio. E aí, de noite, ele se recolhe. Esse é o que nós vimos lá e continuamos vendo hoje. Porque, então, isso tudo, claro, parece um negócio estranho. E aí, o que vamos fazer? Bom, só apenas isso é uma constatação. Aliás, quando eu dou aula aqui há anos, e eu sempre falo com os alunos o seguinte: eu não venho aqui trazer uma visão pessimista, eu venho trazer uma visão realista. Porque nós todos temos que ter aquela vontade, desculpe a expressão, mas é uma expressão, um tesão de fazer alguma coisa. Isso é o mais importante. Então, eu não estou aqui como aquele mensageiro da desgraça. Não, estou aqui para passar a vocês o que existe, o que vocês podem fazer.
E podemos fazer, sim, muita coisa. Não está tudo perdido. É isso que talvez até o padre vai explicar isso de uma forma melhor ainda, através exatamente desse caminho da espiritualidade e da educação. Isso é uma coisa hoje fundamental. Bom, depois, e o Michel Foucault foi um filósofo francês que, inclusive, esteve aqui na PUC, também na década de 60, né? 60 ou 70. E graças a essa permanência dele aqui por uma semana, ele escreveu um livro que eu recomendo, quem puder comprar, inclusive é editado pela PUC, A Verdade e as Formas Jurídicas. Muito bom esse livro, porque o Foucault, ao invés dos processualistas tradicionais, ele estuda a história do direito e faz um histórico das instituições jurídicas, não com aquele foco de... Aí, em 1932, surgiu o primeiro decreto que tratou da lei eleitoral, não sei o quê. Aí, depois, veio a Constituição de 36. Não, Foucault foi mais a fundo e explorou filosoficamente essas questões. Vou dar só um exemplo. Como é que a infração penal passou a ser também punida pelas monarquias nascentes? Isso está no livro dele. Por quê? Foi porque os monarcas acharam que teriam que tomar uma atitude mais moralista e de correção, uma espécie de correcional, vamos dizer assim, em relação aos criminosos? Não. Dinheiro. Aumento de fortuna. Porque antes predominava a vingança privada. Então, as duas famílias, isso está lá no livrinho dele, um livrinho mesmo, muito bom. As famílias, as monarquias nascentes, na Europa principalmente, claro, e os monarcas estavam ali lutando contra aquele sistema feudal prevalente. Quando ocorria um crime envolvendo duas famílias, o que acontecia? Acontecia o seguinte: surgia a figura de um indivíduo neutro, e aí entra em cena o advogado, e que até hoje não deixa de ser de trazer consigo a bagagem da retórica. Só que aquela retórica lá de trás era mais vazia ainda, segundo Foucault. Então, por exemplo, a família daquele que foi vítima, né, do delito, ele simplesmente abria uma espécie de contenda, né, buscando inclusive uma reparação financeira, que consistia inclusive de terras, aumento de terras, de propriedades. Então a outra parte, para se defender, contratava um advogado que nada mais era do que um papagaio, literalmente, porque ele repetia determinadas frases ou recitava um determinado poema, entre aspas. Se ele fosse bem sucedido como ator, haveria absolvição, porque a comunidade se reunia e aí conseguia a vitória. Se não, havia o quê? O arresto das terras. A parte contrária perdia as terras. Só para fazer um resumo, Foucault mostra o seguinte: chegou ao conhecimento dos monarcas que, na verdade, seria bastante lucrativo transformar a infração penal não apenas como assunto, matéria privada, mas sim matéria de ordem pública também. Daí falarem que uma das origens do Ministério Público seria o procureur du roi, o procurador do rei. O procurador do rei seria aquele olhos e ouvidos do rei, que começaria a percorrer as regiões e verificar onde ocorria determinada infração. E aquela infração passou a ser algo que também ofendia não apenas o indivíduo, as famílias envolvidas, mas também o próprio monarca. Muito hipócrita, mas é isso mesmo. E a partir dali começou, inclusive, eles copiaram a Inquisição Generales da própria igreja, na época, como forma de procedimento. Então, o Estado, as monarquias começaram a ganhar mais terras, porque quantos mais crimes,
eram apurados, e quanto mais condenados surgiam, mais terras eram ganhos, e havia ampliação dos domínios. Tanto é que na Inglaterra, até hoje, a realeza britânica tem uma quantidade de imóveis e de propriedades na Inglaterra. Outro dia até vi uma reportagem muito interessante sobre isso. Isso já remonta lá atrás. E, certamente, parte disso vem também desse lado histórico. Então, o Foucault disse que, desse livrinho, só saindo dessa forma, é interessante, A Verdade e as Formas Jurídicas. Vale a pena ler, porque ele retrata muita coisa ali. E na Microfísica do Poder, e no Vigiar e Punir, que é a obra máxima, onde ele aborda com profundidade a questão das prisões, uma das coisas que ele diz é o seguinte, que a prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados nas celas ou que lhes seja imposto um trabalho inútil, para o qual não encontrarão utilidade. É, de qualquer maneira, não pensar no homem em sociedade. É criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa. Queremos que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da natureza. É muito interessante. No fundo, você animaliza. As prisões animalizam o indivíduo, domesticam. E se eles saem de lá, e hoje pior ainda, por causa desses grupos, Comando Vermelho e PCC, é tudo entregue a eles. Você já entra e já se filia um desses comandos. E eles é que começam a dar ordens lá dentro. O comparado fala sobre a equidade, que eu acho isso interessante, porque o título, quem deu o título, aliás, temos que agradecer ao Padre Fernandes, diretor do Centro Loyola, que ele é que sugeriu o título, julgar, né? E é exatamente isso, porque no momento do julgamento, é muito interessante. Eu fui promotor criminal também de varas criminais. E o Ministério Público, ele tem uma função muito nobre, porque, na verdade, nós não somos carrascos, não somos considerados carrascos mó da sociedade. Nós, na verdade, temos as garantias da magistratura, tanto assim que até o Ministério Público é considerado, pelo direito francês, como magistrado de pé, enquanto que o magistrado, o juiz, é o magistrado sentado. O sistema português também fala a mesma coisa, tanto é que você faz concurso lá para a magistratura. Aí pode ser magistrado do Ministério Público ou magistrado como juiz. Por quê? Porque a nossa função, e essa questão do de pé e sentado, de pé porque é uma função mais dinâmica. Nós vamos coletar as provas e fazer um pré-julgamento. E verificar se existe ou não base para dar início a uma investigação e depois a uma ação penal. E temos também o poder de, mesmo já com a ação interposta, ao final dela, pedir absolvição, caso a gente se convença de que efetivamente a dúvida é intransponível ou que o acusado é inocente. Então, aplica-se o procaso indúbio pro réu. Vocês já ouviram falar. Então, é muito interessante que o Ministério Público tem essa função, que é uma função de imparcialidade. Então, não pode haver perseguição. E isso são críticas que hoje nós estamos ouvindo aí, a imprensa falar, porque realmente você tem que ter uma forma de proceder que seja efetivamente baseada na imparcialidade, sem nenhuma conotação política, totalmente independente. Por isso nós somos independentes, funcionalmente independentes, e realmente pensando sempre no interesse da sociedade. Mas aí vem o seguinte drama. Nesse lado de execução penal, quem é que cuida da parte penitenciária? Não é mais a Justiça, nem o Ministério Público, mas apenas fiscalizamos. É o Estado. Então fica separado. Esse é o grande problema. Como o Estado cuida dos hospitais, como o Estado não cuida das escolas, não cuida dos hospitais, imagina o que vai sobrar no sistema penitenciário. Eu já coloquei isso.
É o lixo dos lixos. O que interessa? Aquilo lá já está perdido. Então que se dane, literalmente, lamentavelmente, é isso que se pensa. Fechamento. Já fecharam. Já fecharam. Hospital Penal. Quer dizer, eu vi casos lamentáveis de AIDS lá dentro, que nós tivemos que nos reunir e dizer o seguinte: nós vamos ter que burlar a lei e conceder prisão domiciliar para indivíduos aidéticos, para eles poderem morrer em casa, junto com os familiares, na época daquele surto maior da AIDS, porque era extremamente desagradável deixá-los no hospital penitenciário. Então, nós fizemos reunião, me lembro, participou da reunião com o secretário de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o juiz das várias execuções, dizendo o seguinte: olha, vamos passar por cima dessa lei. Está condenado a 20 anos, mas e aí? Está morrendo, não consegue mais nem levantar do leito, ou então jogado no xadrez, aí manda para o hospital penitenciário, sem nenhuma estrutura. Aí nós fazemos isso. Uma espécie de benevolência final. Olha só que poder. Chega a ser um poder até muito bonito, né? Depois vai todo mundo para casa, aí vai dormir na sua cama, fica aquele negócio. Para onde foi aquele indivíduo? Foi jogado. E quando tinha família que o recebia, e os que não tinham, morriam lá no hospital. Aí depois chamou lá o rabecão, né? Recolhe aquilo lá e pronto, acabou. Enterra como indigente. Muitos casos assim. É muito trágico, muito trágico. É isso aí que eu digo. E parece que tem muita gente que nem passa por cima disso tudo. E é um negócio tão assim, não é possível que não se sensibilizem com essa realidade, está entendendo? É isso que eu digo. Por isso que eu venho, e eu estou sempre nessa. Toda vez que eu sou chamado, conscientizar. Isso é muito importante. Conscientizar para poder agir. E já agir desde o início, na educação, na saúde, sem nenhuma demagogia, sem nenhum partidarismo. Não existe isso. Essa baboseira, desculpe a expressão, de esquerda, direita, centro, não tem nada a ver. O negócio todo, aliás, o Bob, eu não li esse livro dele, mas ele diz que hoje essa concepção de direita e esquerda já está totalmente ultrapassada. O que você quer é um Estado que efetivamente seja o mínimo possível, mas que dê educação e saúde. Exemplos nós temos sim, para não dizer Finlândia, por exemplo. Dizem que é muito bom em termos de educação, inclusive sistema penitenciário. E outros países que podem ser citados. Não estou nem falando dos Estados Unidos, não. Isso não é exemplo. Pelo contrário, uma das maiores população carcerária lá é um absurdo grande. Muita. Eu nem vou, parece que eu vou tentar dar assim me parece que chega a 2 milhões de presos. Uma coisa absurda. Nós estamos com mais de 800 mil, é isso mesmo. Rússia também não é exemplo, China muito menos. Então nós temos que ficar nesses países escandinavos, né? E lá para a Finlândia. São poucos, mas nós já temos uma realidade e isso mostra que é possível mudar. Porque se esses países conseguiram fazer essa mudança, nós também podemos. Enfim, e com relação à equidade, é esse momento do julgamento. É que o indivíduo tem que ser olhado como gente. Na hora que terminou o julgamento, aquela condenação, o bom, a tranquilidade de um juiz, de um promotor, é saber que aquela condenação é uma espécie de remédio que se dá não só como punição, um castigo, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para que aquele indivíduo se torne, volte ao convívio social de uma outra forma, educado, com mais educação, com mais... Enfim, tanto é que se criou, inclusive, o Instituto da Remissão de Pena. 3 dias de trabalho equivale a 1 dia de pena cumprida. E até teve um caso curioso que em determinados presídios penitenciários não tem como trabalhar. Então chegou um processo no qual eu funcionei lá atrás, que era o seguinte: pedido de um preso que queria remissão dos dias em que ele atuava como gandula nos jogos de futebol do presídio. Nós morremos de medo. Aí eu disse, eu vou conversar lá com o juiz, e o juiz disse, bota, como é que nós vamos fazer isso aqui? O que você acha? Ele disse assim, olha, eu indúbio pelo réu, né? Eu falei com ele, por mim tudo bem, vamos dar os dias todos que ele precisa. Agora tem que ver uma declaração mais detalhada quanto os jogos de futebol eles fizeram, aí demos a remissão lá.
daqueles dias que ele funcionou como gandula. É um trabalho, né? Porque ele era péssimo e ainda estava lá na migração. Isso é uma coisa muito interessante, né? Isso tem um lado também interessante. Aí ele chegava lá, quer dizer, você fica imaginando, né? O cara lá estava escrito no requerimento dele. Jogava muito mal, então ninguém queria em nenhum time. E o único lugar que ele arranjou foi a gandula. Então é interessante, né? Eu acho isso fantástico. Então são esses fatos pitorescos, mas veja a profundidade disso aí. É um negócio muito interessante. Enfim, é remissão de pena que se chama. E agora estou fazendo essa remissão pela leitura. A leitura, que é uma coisa muito interessante. Esses presos mais gabaritados aí, né? Estão lendo agora, que nunca leram. Que é outra fantasia. O colega lá da Vale das Execuções foi lá visitar o nosso ex-governador e encontrou o telão de TV, comidas maravilhosas. Foi um negócio absurdo, né? Enfim, isso é triste, lamentável. Aí ele chegou lá e tomou as providências que tinha que tomar dele. Exatamente isso. Não tem condição. Tem que haver pelo menos uma isonomia de tratamento, né? O bom que tudo isso foi para a casa do menor da Baixada Fluminense, né? Da casa do padre Renato. Tudo que estava lá foi parar lá na casa do menor na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Vamos ver então se entra mais gente rica, que eu até falo lá com o promotor de execução que vai ter mais outra visita. E aí ele recolhe mais coisas. Exatamente. Muito bom, gostei dessa. Tá aí. Depois, Alípio da Silva. Ah, sim. Isso aqui eu acho uma questão muito interessante. Eu não vou demorar muito, não. Já está chegando o meu palé, já ultrapassei, porque nós começamos mais tarde também, né? Mas olha só, o Alípio da Silveira foi um grande jurista nosso também, e eu vejo isso como uma prática muito interessante. Eu sou contra a pena de morte. Prisão perpétua, só casos assim excepcionais de indivíduos, por exemplo, psicopatas. Tem indivíduos que não têm mais de graça. Isso é impossível. Se eu conheci alguns, agora, tem que ser tratados como gente, não como bicho. Esse é o ponto. Mas tem que viver isolado da sociedade. E não seria... no mais, você, na verdade, teria que ver o seguinte: num sistema realmente decente, onde prevalecesse o ideal da recuperação, né? Eu falo da ressocialização, esse tipo de sentença indeterminada seria melhor. O que seria isso? É o que o Alípio da Silveira fala. Olha só, surgiu essa sentença modernamente como uma experiência destinada a melhorar os métodos penais de prevenção ao crime. Substitui as noções de expiação, punição e retribuição pelas de correção e tratamento protetor. Como o tratamento não pode ser pré-fixado, resulta que sua duração deve adaptar-se aos vários casos, isto é, deve ser fixada posteriormente à sentença. A sentença indeterminada pouco ou nenhum valor teria se fosse apenas um castigo de duração indeterminada. Então, o que significa dizer? Hoje, crime de furto, 1 a 4 anos, por exemplo. O Código Penal diz isso. Então, crime de homicídio pode ser de 6 a 20, pode chegar, o latrocínio pode chegar a 30 anos. Então, se interna-se o indivíduo. Mas, ao invés de o juiz fixar uma pena ali, matematicamente, tá? De forma matemática, vai cumprir 15 anos, 6 meses e 10 dias, ele diria o seguinte: essa condenação poderá ser fixada até, no máximo, 20 anos. Durante esse tempo, começaria uma observação multidisciplinar do interno, tá? E far-se-ia, conforme o caso, exame de cessação de periculosidade. Isso é claro, nós estamos já falando agora já na Finlândia, não estamos mais no Brasil. E aí, ele seria examinado por psicólogo, psiquiatra, por assistente social, enfim, fazia-se ali uma equipe e dizia-se o seguinte: esse indivíduo já pode sair, mesmo
não chegou até os 20 anos, não há necessidade. Por quê? Porque hoje ele já está recuperado. Ele já pode voltar ao convívio social. Isso seria a sentença indeterminada, que seria mais baseada na equidade e não naquela rigidez de fixação por um tempo em que você enjaula o indivíduo. Não tem mais, a não ser no caso, tem o livramento condicional, tem a progressão de regime, mas eu acho que a sentença indeterminada seria uma das formas de se pensar. Mas antes de se chegar a isso, obviamente, a primeira coisa é o quê? Seria uma reconstrução total de todos esses presídios e penitenciários que nós temos por aí. Esse é o ponto. Depois. E o Levinas, né, que foi um grande filósofo, que, aliás, tem um lado religioso muito grande, era judeu, ele conclui-se, portanto, que a partir do veredito, a responsabilidade pelo outro no juiz é uma exigência que aumenta, à medida que se lhe responde uma impossibilidade de se quitar da dívida. O juiz continua com aquela dívida. Aliás, recomendo a ética da responsabilidade de Levinas, é espetacular, que ele prega na ética. A alteridade, a preocupação com o outro. Então, ele mostra exatamente isso. Essa dívida com o outro. Sai dali, extrapola. Então, vem a condenação e existe também a preocupação para o que vem depois. E aí, assim, uma impossibilidade de adequação, uma excedência sobre o presente. Você vai além do presente. O presente termina ali. Para o juiz penal e para o promotor penal. Terminou o julgamento, acabou, vai para a cadeia. E o resto, não sei o que aconteceu depois. Ninguém sabe. Aí vai entrar na área de execução penal, que é uma tragédia. É uma desgraça. Esse é o ponto. E, só para ter uma ideia da ABEP, a Lei de Execuções Penais, olha só a diferença. O artigo 88 da Lei de Execuções Penais, que eu falei no início, que seria uma lei muito boa para a Suíça. O condenado será alojado em cela individual que conterá, olha que bonito, né? Bonito, não é? Aliás, isso nós temos fartura de leis. Olha, é um emaranhado de leis que, aliás, um outro parênteses, sabe para quê? Para dar dinheiro aos advogados. Mas os advogados ficam ricos. Não estou criticando a classe do advogado, não, que, aliás, eu tive, hoje, sempre na área criminal, por exemplo, eu vi defesas brilhantes, como também vi um trabalho maravilhoso feito pela Defensoria Pública, que também havia esse perigo. Hoje, com o exame da OAB, houve uma melhora muito grande, uma melhoria muito grande em termos de competência, de capacidade profissional, porque vou fazer, não dá, né? A memória vai puxando, já vou terminar. Mas eu certa vez estava na vara de execuções, sentado no meu gabinete, entrou um advogado com o cabelo bloustorado, com aquele ali não enorme, era o típico porta de xadrez que nós chamamos, né? E aí entrou, doutor, eu vim falar aqui com o senhor sobre o réu, condenado, e ali, apesar de ser uma pessoa super comunicativa, nós ali temos que assumir aquela postura mais fechada, né? Mais dura, principalmente com esse tipo de... Você já vê com quem você está falando e tal. Ele chegou e disse assim, eu disse, afinal, doutor, quem é o seu cliente? Fulano de tal, não sei o que, número do processo. Aí mandei pedir ao policial que trabalhava lá comigo, apanha lá o processo. Aí eu vi um processo desse tamanho. Certamente ele já tinha tirado dinheiro da família. Essa é a característica do porta de xadrez. E ele chegou para mim e disse assim, olhou para o processo, olhou para a minha cara, olhava para o processo, olhava para mim. E eu disse, e afinal, doutor, o que o senhor quer? Não vai ver o processo? Pelo tamanho, isso deve ser um crime bárbaro, não sei o quê. Nem vou pegar, não. O senhor vê aí o que o senhor vai decidir, está bem decidido. E foi embora. Olha só. Sabe o que eu fiz? Abri um processo e sabe qual era o caso? Era o seguinte. Volta Redonda, um faxineiro de um prédio, de um edifício, ele foi contratado também, ele chegou e conseguiu realizar vários furtos em diversos apartamentos de um mesmo prédio. E aí o que aconteceu? Ao invés de
Aí uma colega promotora nova e a juíza também nova. A colega que a gente fala sobre assanhamento punitivo e da juíza também, assanhamento punitivo. Pegou aquele negócio todo e começou a condenar por cada furto. O sujeito estava com uma pena de mais de 30 anos. Coisas, objetos de apartamentos diversos, mas continuadamente. E a própria lei penal mostra que é possível você juntar aquilo tudo e aplicar uma única pena, acrescido de um sexto até metade, crime continuado. Sabe o que eu fiz? Liguei para o defensor, excelente o André. André, está um pulo aqui. Faz um requerimento aqui que eu já vou dar um parecer aqui para diminuir essa pena imediatamente, porque esse indivíduo já pode ser posto na rua. Não tem sentido nenhum. E foi solto ali. Aí, olha só, esses absurdos e essas coincidências. Até eu agradeço ao Porta de Xadrez de ter entrado ali e chamado a atenção para aquele processo, que aquilo ia ficar lá sendo executado. O indivíduo que tinha cometido pequenos furtos em vários apartamentos, num prédio de Volta Redonda. Então, só para mostrar isso. Então, e outra coisa interessante na justiça criminal é quando você sabe, do outro lado existe uma defesa bem feita. Isso é interessante. Não estou falando desses crimes do colarinho branco agora. É muito interessante porque ganha-se muito dinheiro. O advogado, realmente, esses advogados cobram uma fortuna. Eu não vou dizer o nome, não vou citar o nome, mas outro dia eu encontrei com um deles, com quem eu tive vários casos, assim, foi ex-adverso em vários casos. Aí nos encontramos. Eu até fiquei meio penalizado, porque está muito rico, mas você sente que um sujeito meio já chumbado. E eu disse assim, aí ele começou a desabafar um monte de coisa, eu disse assim, eu falei com ele, por que você não faz uma terapia? Você tem tudo para isso. Não, minha terapia, sabe como é que é o nome? Eu já tenho terapeuta. Então eu falei, é uma brincadeira engraçada, mas eu não estou dizendo o nome. Ele disse assim, quem é seu terapeuta? Dr. Johnny Walker. Aí eu disse, que barato. Você vai ficar muito melhor, vai ficar muito bem. Mas é isso aí. Esse indivíduo, aí eu disse assim, por curiosidade, eu sei que você está muito bem, e você é um excelente advogado, uma retórica espetacular, já foi defender promotor lá no órgão especial, só que, claro, que ali o juízo técnico nós não abrimos e mantivemos a condenação, e parabenizamos pela sustentação, que é brilhante. Agora eu perguntei a ele, quanto é que mais ou menos você cobra para começar um processo desse tipo, Lava Jato, alguma coisa assim? Começo com 1 milhão. Só para vocês terem uma ideia. Estou contando isso aqui, não estou dando o nome, mas é isso, 1 milhão, isso é 1 milhão. E hoje, até a delação premiada já tem especialista. Você vai contratar o especialista em delação premiada, para o delator saber o que deve falar e como deve falar e contra quem não deve falar. Porque pode surgir uma reação pior. Então, o advogado vai orientar também ali. Então, é isso que eu digo. Por isso que eu falei dos estratagemas de Schopenhauer, da última vez, que você estava até presente, você aparece no vídeo, até muito bem. Eu estou me lembrando de você. Até dá uma olhada no vídeo, saiu um vídeo já publicado. Você foi excelente no vídeo. Ele é filósofo, é professor de filosofia. Não é isso? É isso mesmo. Acertei. Então tá aí. Então nós falamos, foi muito interessante, né? Sobre a retórica. E eu concordo plenamente, acho até um equilíbrio muito bom você ter um advogado bom do outro lado e, olha, a defensoria está com excelentes advogados, muito bons advogados, melhor do que às vezes pagar um advogado porta de xadrez, mesmo com o exame da ordem ele existe, e do que ser mal. E casos que foram, que eu já assisti, presenciei, por exemplo, e faço uma homenagem aqui, Heleno Cláudio Fragoso, foi um grande penalista, e certa vez ele pegava casos de pessoas pobres, humildes, para defender contra exatamente promotores e juízes com assanhamentos punitivos. E uma vez, até chega a ser até emocionante, um indivíduo muito pobre estava respondendo por uma bobagem, um crime bobo, e o doutor Heleno viu que estavam perseguindo ele, tanto o promotor como o juiz. E o preso, então, no momento do interrogatório, tinha que declinar o nome do advogado. E
ele chegou no final, quem é o seu advogado? Doutor Heleno Cláudio Fragoso. Aí o juiz, quem é você para pagar o doutor Heleno Cláudio Fragoso? Mas o doutor Heleno estava do lado de fora. E ouviu e entrou, e ele era muito sóbrio. Disse, eu estou defendendo ele. Ele é meu cliente. Eu achei fantástico. Entendeu? E aí foi o promotor e o juiz ficaram assim, sem saber o que dizer. Então é muito interessante essa questão também. E isso os advogados, muitos advogados fazem. Isso tem que se louvar também. Bom, vamos terminar. Então o artigo 88 diz isso, que será alojado em sede individual, dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos, salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Área mínima de 6 metros quadrados. Tá? E colônia agrícola ou similar já está destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Aquilo que eu falei. Né? Bom, e aqui é um tempo ético-jurídico de punição, que eu falo exatamente, em resumo, que cada indivíduo teria o seu tempo subjetivo próprio, em termos de recuperação. E por isso que essa sentença determinada, já havendo uma organização estrutural de todo o sistema, seria uma solução muito interessante. Eu não vou ler isso tudo. Só um detalhe para finalizar. O Conselho Nacional de Justiça registra pelo menos 812 mil presos no país. 41,5% não tem condenação. Marca dos 800 mil foi ultrapassada há 2 semanas. Isso é de 17 de julho de 2019. Cálculo inclui presos nos regimes fechados, semiabertos e os que cumprem penas em abrigos. Tá? Essa é a notícia. Então é isso aí que eu queria dizer e que realmente é o que nós estamos fazendo aqui é uma forma de mostrar a realidade, que é dramática, mas que existe sempre uma saída. Nós estamos aqui numa passagem, né? E acho que o que nós temos, cada um de nós é responsável. E se cada um de nós fizer o seu trabalho bem feito, a gente vai conseguir melhorar isso. Sem nenhuma demagogia, porque eu não sou candidato a nada, sempre quando eu falo, às vezes eu fico assim meio empolgado, aí parece que eu estou me candidatando a alguma coisa, nunca candidato a nada. O que eu quero é ainda fazer, quando Deus me der essa chance aí de trabalhar e de poder melhorar essa realidade que nós vivemos. Muito obrigado pela atenção. Tá? Desculpe aí ter me alongado mais. Enquanto ele coloca ali, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Antônio, sou padre há 37 anos, digo 37 porque daqui a um mês estou comemorando 37 anos de padre. Estudei aqui durante 12 anos, fiz filosofia, teologia e mestrado em teologia aqui na PUC. Eu, toda vez que alguém da PUC me convida para estar aqui fazendo uma palestra, eu aceito, até por gratidão a esta faculdade que me deu essa possibilidade, a gratidão também pela igreja, né? Porque minha família, como a maioria das famílias dos sacerdotes do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, tem uma condição de vida pequena para chegar a fazer a faculdade, né? Então a gente agradece muito essa possibilidade. E a igreja, porque, acima de tudo, eu sou o que eu sou, graças à igreja, graças à minha família, graças a essa faculdade, graças à igreja. E como